que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada agora sobre a sua vida, seja derramada sobre todos nós. A presença, a compreensão que vem do Senhor, para que possamos entender o que Deus quer nos dizer nesta manhã. Aleluia! A palavra que o Senhor tem para nós, a mensagem, é como andar em humildade, servindo uns aos outros. Ele colocou para que eu lesse a passagem onde o Senhor Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. Então, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha, com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Porque ele achava que era uma atitude de humilhação lavar os pés, porque esta era a função, na época, dos escravos, porque as pessoas lavavam os pés na ceia, mas o escravo que fazia isso. E aí o Senhor Jesus deu essa lição aos seus discípulos. Ele foi quem lavou os pés. E quando chegou na vez de Pedro, Pedro não resiste e interrompe aquele silêncio. E diz: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro, irmãos, Pedro, de todos os apóstolos, de todos os discípulos, Pedro foi o mais repreendido por Deus. É verdade. Mas foi o que mais amou ao Senhor Jesus. Também é verdade. Não tem como duvidar. Tanto que após negar 3 vezes, quando Jesus, já ressuscitado, pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes ele pergunta. Porque ele disse: apacenta minhas ovelhas. Ele via em Pedro um potencial que Pedro não via em si mesmo. Pedro negou Jesus porque era o que estava mais próximo de Jesus no momento da dor de Jesus, no momento da crucificação de Jesus. Pedro era quem estava mais próximo. Por isso que ele teve que negar 3 vezes. É assim, irmãos. Quando nós chegamos perto de Jesus,
Aí nós vemos as nossas limitações, até onde vai a nossa fé, o que somos, como somos fracos. A atitude de Pedro de negar Jesus foi uma atitude que nós teríamos feito naquela situação, porque só tinha duas opções para Pedro: confessar e ser crucificado também, ou negá-lo para continuar vivo. Então, quando for julgar Pedro, pense o que você faria no lugar dele. Mas Pedro só negou porque era o único que estava exposto. Os outros estavam escondidos. E também não vou acusar os que estavam escondidos, mas eu só quero dizer que eu vejo em Pedro muito amor ao Senhor Jesus. É porque ele não estava entendendo ainda, por isso que Jesus disse: o que eu estou fazendo agora você não entende, mas depois você vai entender. E aí, como Pedro não estava entendendo, Pedro disse: não, Senhor. Os outros aceitaram tranquilo, mas Pedro não. Não, Senhor. Ele não queria ver o mestre numa situação humilhante. Mas Jesus estava ali nos ensinando a andarmos em humildade, servindo uns aos outros. Era esta a lição que Jesus estava dando. E Pedro não podia interromper isso, por mais amor que tivesse. Aí, quando Jesus diz que se não lavar os pés dele, ele não terá parte com Jesus, aí Pedro muda totalmente. Pedro diz: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, Senhor, eu sou todo teu. E olhe que Pedro ainda não tinha recebido o Espírito. Olhe que Pedro ainda não tinha entendido nada. Ele não sabia da essência, ele sabia que andava com um homem que ele amava, porque esse homem era íntegro. Não tinha maldade nele, só amor. E o amor de Jesus constrangeu Pedro a amá-lo também, a amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, ali, ele não sabia que Jesus teria que ser crucificado. Ele não aceitava aquilo, por isso que ele foi repreendido mais uma vez. Ele não queria que Jesus sofresse. Mas quando Jesus estava sofrendo, ele foi o apóstolo mais aproximado. Ele também não estava com Jesus, mas foi o que mais se aproximou, foi o que se expôs. Nós devemos nos expor mais pela bandeira da vida eterna, para defender o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus respondeu, quando ele disse: então banhe também minhas mãos, minha cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. Sabe a analogia que eu faço dessa palavra? Jesus estava dizendo: esta limpeza, este banho que eles tinham tomado, era o banho da palavra que Deus estava dando para eles através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo: você, Pedro, já está limpo. Você já abandonou todo o pecado que andava com você. Você não quer mais o pecado. Você deixou de pescar peixes, deixou a sua empresa de pescador e foi pescar vidas para a salvação. Você foi trabalhar na minha obra, Pedro. Você já está limpo. Os pés, para mim, que Jesus fala, é a carne.
A nossa carne precisa ser purificada diariamente com as águas do Espírito Santo de Deus, para que esta carne não fale mais alto do que o Espírito que Deus colocou em nós, que nos traz a vida. A carne, eu penso que, que são os pés aqui, os pés que Jesus fala, é a carne, é a nossa carne. Jesus disse em outra ocasião, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela se deixa sujar muito fácil. Por qualquer ilusão do mundo, a carne se deixa levar. Por qualquer paixão, ela se deixa levar por qualquer vontade de Satanás, ela já se deixa levar. Ela precisa ser purificada todos os dias. Aleluia. Quem já se banhou não precisa lavar nada. O Espírito, ele já foi lavado por Deus. O Espírito, ele está pronto. Aí ele disse, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Ele se referia a Judas. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs-se de novo as suas vestimentas, e voltando-se à mesa, perguntou-lhes. Aí Jesus agora vai e pergunta, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, aqui já fazia 3 anos e meio que ele era mestre deles, que ele os ensinava. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns aos outros. Jesus estava esclarecendo para eles, porque era o último momento de comunhão que ele tinha com os seus discípulos, antes de ser crucificado. Ele ali estava preparando eles. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Nós devemos lavar os pés uns dos outros. Nós devemos andar em humildade, servindo uns aos outros. Porque, Jesus continua, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Ele está ensinando como ser humilde com todas as letras. Com todas as letras. É abandonando totalmente o ego, o orgulho, o amor próprio exacerbado. Temos que amar o outro e servir ao outro que precisa. Nós temos uma missão muito linda de servir ao Deus Altíssimo. Servi-lo é você ir ali mesmo, no hospital, e socorrer aquelas pessoas que não têm visita, que não têm parente com ele, que o parente mora em outra cidade, que cansou de passar fome ali no Valfredo Gugel e de ficar em pé, que não dão o alimento para a pessoa, o acompanhante. E ele fica ali até suportar. Aí depois ele volta para casa. E aquele
paciente, humilde que está ali no hospital público, ele precisa de ser assistido, de ser tratado, de ser cuidado. Ah, irmãos, tem tanta coisa que nós podemos servir ao Senhor. Eu dei só um pequeno exemplo do que nós podemos fazer. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado, que é Jesus, é maior do que aquele que o enviou, do que o Pai. Ele esclarece aqui. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Quando ele escolheu Judas para segui-lo, ele sabia que Judas ia traí-lo. Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Aqui Jesus se declara que ele é, portanto que ele diz, quem vê a mim vê ao Pai. E aí ele disse, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Jesus disse isso. Quem recebe aquele que foi enviado do Pai para trazer uma palavra, enviado de nosso Senhor Jesus Cristo também, para trazer uma palavra, ele deve ser bem recebido. Porque ele disse que se recebê-lo, você está recebendo ao próprio Jesus. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, Jesus disse, recebe aquele que me enviou. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você está aceitando o Pai. Você está se reconciliando com o seu Criador, com o Autor da vida, com o Pai nosso, aquele que está nos céus. Você se reconcilia quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. E o que é Senhor? É aquele que decide tudo por você. É quando você deixa de decidir sozinho, ao seu bel prazer. E você passa a decidir e a fazer só aquilo que o Senhor de sua vida disser que você faça. E aí ele é o teu Salvador. Por que Salvador? Porque ele pagou o preço da sua salvação com o sangue dele na cruz do Calvário. Ele não tinha um pecado sequer. A sua morte de cruz foi por mim e por você, por cada um de nós. Aquele que recebe Jesus, recebe o Pai, recebe aquele que o enviou. O Pai, o Criador, o Autor de nossas vidas. E quem recebe Jesus, obedece a Jesus. E o que Jesus disse hoje foi que nós devemos servir uns aos outros. Fazer aquilo que ele fez. Ele serviu. E de uma forma mais humilde possível. Porque uma das formas mais humilhantes para o homem, para aquele servo, era no momento que ele estava lavando os pés do Senhor dele. Vocês perceberam que ninguém lavou os pés de Jesus? Oh, aleluia! Nem Pedro teve a ideia.
nenhum deles tiveram a ideia de lavar os pés de Jesus. Eles ficaram só ali, meditando. Olha só, ele lavou os nossos pés e disse que nós devemos fazer uns com os outros. Eu acho que eles só ficaram prontos para lavar os pés dos outros quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou e falou com eles e esteve com eles e mostrou que era amor. Porque naquele dia que Pedro resolveu voltar a ser o pescador de peixes, porque estava sem esperança, porque ainda não tinha entendido, porque Jesus ainda, apesar de ressuscitado, ainda não tinha ido ao Pai para enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito revelador, o Espírito consolador. Então Pedro ainda estava fragilizado. Mesmo depois de Jesus ressuscitado, Pedro disse: vou pescar, ou seja, vou voltar a ser pescador de peixes. Estive com Jesus, vi os seus milagres, vi quando ele multiplicou os pães e os peixes. Por 2 vezes eu vi tudo, mas agora ele morreu. É verdade que ressuscitou, eu vi. Tomé tocou em suas chagas. Mas e agora? Imagine que desilusão Pedro estava sentindo. Agora Jesus não está mais aqui conosco. Eu vou voltar. Eu vou pescar. E aí foi pescar novamente. E como ele tinha um espírito de liderança, os outros que estavam com ele disseram: nós vamos também pescar. Nós também vamos desistir do ministério que Jesus nos colocou para sermos pescadores de homens. Porque ele já tinha uma coisa muito importante para dizer. Vejam, irmãos, que eles poderiam ter ido aonde Jesus enviava eles e ter dito: ele morreu, mas ressuscitou. Nós vimos. Chega, Tomé, diga que você tocou nas chagas dele. Diga que você duvidou, Tomé. Olha só o que eles já tinham para dizer. Mas eles estavam desolados, desconsolados. Eles ainda não sabiam da missão deles, árdua, aqui na terra, que era pregar o evangelho, a palavra. E aí restou só isso: voltar a pescar, voltar a ser apenas pescador de peixes, desistir do ministério. E aí o que acontece naquele pescar de Pedro, aquela pescaria de Pedro? Eles não conseguiram pegar nenhum peixe a noite inteira. Nenhum peixe. Mas, todavia, contudo, porém, entretanto, eles ouviram, quando o dia amanheceu, a voz de um homem que estava lá fora, na terra, fora das águas. E esse homem disse: filhos, vocês têm algo para comer? Ali ele estava chamando de volta para o ministério. Ali ele estava chamando e dizendo: sem mim, vocês não vão conseguir nenhum peixe. Vocês não vão fazer nada sem mim.
Vocês não têm nem algo para comer. E passaram a noite pescando. E aí eles responderam: não, nós não temos nada. Eles não tinham nada. Eles não tinham nada para oferecer àquele homem que estava esperando por eles na margem. Mas aquele homem tinha muito, muito, muito para eles. Tinha muito. Tinha tudo. Tinha a vida eterna. E olha que ele não aponta, ele não fala com eles com mágoa, porque eles não estavam com ele. Quem mais se aproximou negou ele, mas ele chamou de filhos. Filhos, filhos, tem algo para comer? E eles disseram que não. E aí o Senhor Jesus mandou que eles lançassem a rede novamente. Que eu não estou com o texto aqui, eu acho que era lance a rede do lado direito, alguma coisa assim. E ali, de alguma forma, eles acharam por bem obedecer aquele homem que estava na margem, que eles não tinham percebido ainda que era Jesus. Eles não tinham percebido, mas eles lançaram a rede. Algo levou eles a lançar a rede. E quando eles lançaram, era tanto peixe, irmãos, porque Deus é abundante. Não é abundante só em peixes, não, em bens materiais. Ele é abundante, ele é transbordante. E ele, oh aleluia! E aqueles homens quase não conseguiam trazer os peixes para a margem de tantos peixes que tinha. Peixes grandes. E aí eles levaram ali os peixes. Mas Jesus, ele já tinha feito um peixe e disse que eles trouxessem mais ali para eles colocarem, para cearem, para comerem juntos, para se alimentarem na manhã. Não era uma ceia, era no café da manhã. E eles ali, quando os peixes foram para a rede, porque não foi a rede que foi para os peixes, a rede apenas caiu sobre as águas, mas os peixes se lançaram ali nas redes. Tem gente pedindo o socorro da palavra de Deus, se lançando diante da gente, e a gente nem percebe, muito preocupado com o nosso umbigo. A gente nem percebe que a gente tem o que oferecer. Eles nem sabiam que eles já tinham uma palavra tão forte para oferecer. Jesus morreu por nós e ressuscitou. Nós vimos, mas não, eles foi pescar peixes. Eles abandonaram o ministério, a pregação da palavra. Eles abandonaram e foram pescar. Mas Jesus foi lá resgatá-los de volta. E aí, quando Pedro percebeu que era Jesus, ele não estava vestido, ele se lançou ali nas águas, ele ficou, ele não se achou digno. Ele era aquele que na mesma hora lembrou que tinha negado Jesus por 3 vezes. Mas ali há uma reconciliação do próprio Pedro com o eu dele, quando o Senhor Jesus anula as 3 negações, perguntando por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Hoje o Senhor Jesus pergunta para você: tu me amas? Se sua resposta for sim, o Senhor Jesus diz: apacenta minhas ovelhas.
Sai desse lugar bem cômodo que você está e vai me servir, vai trabalhar na minha obra. Vai fazer muito mais do que estás fazendo, porque tu és capaz. Quem te capacitou foi Ele. Amém? Esta é a palavra, irmãos. Esta é a mensagem que o Senhor Jesus trouxe para nós, a começar por mim. Amém? Vamos orar? Amado de minha alma, Senhor de nossas vidas, Autor de todo o universo e de tudo o que há no universo e de todos os seres viventes. Tu és o Autor. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Por isso que nós entregamos as nossas vidas no teu altar, em tuas mãos, e que não sejamos mais nós, o nosso eu que viva, mas que o Senhor é que viva em nós e que só a vossa vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja feita sobre as nossas vidas, em nossas vidas. Vem, Senhor Jesus, vem morar no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso ser. Vem, Senhor Jesus, para que possamos servi-lo, para que possamos andar em humildade, servindo uns aos outros, para agradar-te, para te servir. Porque o Senhor disse como será no último dia. O Senhor diz: tive fome, me desse de comer. Tive sede, me desse de beber. Estive enfermo, preso. Tu fostes me visitar. Senhor, que possamos responder positivamente, dizer que assim o fizemos, para que possamos entrar no teu reino eterno, na tua morada eterna. Oh, Jesus, nós precisamos de ter essa consciência, Pai, de que o mundo jaz no maligno e que nós devemos fugir das coisas do mundo, fugir do pecado, abandoná-lo de uma vez por todas e andarmos fazendo a tua vontade, te obedecendo, Pai. Nos dê essa consciência, meu Pai. Nos ajude. Seja o Senhor a reinar dentro de cada um de nós e a fazer em nossas vidas conforme os teus planos, conforme a tua vontade. E tudo isso que eu te peço, meu Pai Celestial, é no nome do teu Filho, o nosso Senhor, o dono de nossas vidas, Jesus, o Cristo, o sacrifício vivo. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãzinha. Amém. Medite nesta palavra. Propague esta palavra. Divulguem esta palavra. Chame outras pessoas para se inscreverem. Nunca mais ninguém se inscreveu neste canal. Talvez porque este canal, ele só fale a verdade. E a verdade, ela às vezes dói. Mas é só nela que há vida. A vida só existe no Senhor. Divulguem esta palavra. Mas não é porque Jesus precisa. Não é porque Deus precise que esse canal cresça em número de pessoas. Não. É porque Deus tem misericórdia de nós.
E Ele quer que este canal cresça para alcançar todo aquele que Ele chama para a vida. É porque esta palavra ela não pode parar em você. Porque se ela para em você, deixa de dar frutos. Pelo menos em você. O seu ramo, se ele não der continuidade, e não é só em você propagar, é em você viver esta palavra. Nós temos que viver esta verdade para que tenhamos a vida eterna. O preço foi pago. Basta agora que você renuncie ao pecado e que você faça aquilo que o Senhor ordenou. Ide ao mundo e pregai o evangelho, essa palavra, para toda a criatura. Olhe que Judas ouviu, ele ouviu durante 3 anos e meio, todo o ministério de Jesus, Judas ouviu a palavra. Ele disse para Judas também. Judas via. Mas Jesus, ele quer alcançar você. Você. É você mesmo que Jesus quer alcançar. E quer dizer isso para você. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Façamos isto. Amém. Amém.